Pois é, gente, está na hora. Católicos querem saber. Estamos mais uma vez aqui no domingo, 15h, batendo nosso ponto. Todo domingo você tem esse encontro com a gente, que você pode assistir às 15h ou depois, no horário que você quiser. Essa é a facilidade da internet. Quando eu estudava teologia, não tinha isso, né? Eu tinha que sair de casa, pegar um ônibus, atravessar a cidade. Se eu perdesse uma aula, tinha perdido para sempre. Agora não. Agora está tudo fácil, porque de casa, da hora que você quer, o momento que você puder, você assiste os nossos vídeos, assiste os nossos podcasts, as nossas aulas. É uma maravilha. Eu quero agradecer a todos vocês que durante essa semana esteve comigo no curso de Ezequiel. Ezequiel muito pior que o Apocalipse, não foi brincadeira, foi um curso intenso e que a gente fechou com chave de ouro na aula 4, quando a gente falou o que Jesus pensou, entendeu, achou de tudo que Ezequiel falou. Então, se você ainda não assistiu, o curso está disponível aqui no nosso canal do YouTube, é só pesquisar aí, você vai ter as 4 aulas gratuitamente para você. Aqui, tudo que a gente posta no YouTube é gratuito, então eu só peço uma contribuição sua, e não é financeira. Clica em inscrever-se, se inscreva no canal, não custa nada, não vai cair seu dedo, é só clicar, pum, inscrever-se. E depois, a cada vídeo que você assistir, você clica também no joinha. Tem um botãozinho aí embaixo, que é um formato de uma mãozinha assim, um legal, é um gostei. Você clica nesse gostei. E aí, para completar, você ainda escreve alguma coisa nos comentários. Pode escrever boa tarde, boa noite, bom dia, pode escrever tô aqui, pode escrever gostei, pode escrever não gostei, coloca a sua pergunta, mas escreva alguma coisa. Isso ajuda bastante ao YouTube entender que o vídeo é interessante e ele mostra para outras pessoas também de forma gratuita. Só isso que eu te peço para que a gente continue por aqui. Tiago, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também. Legal. E uma semana intensa de trabalhos com Ezequiel, Sim. mês da Bíblia, Sim. Mas estamos aqui para conversar mais um pouquinho com você, com a nossa audiência. Verdade. O que você tem aí de bom para hoje, Tiago? Eu tenho um boa tarde especial para você que está assistindo aí, Católicos Querem Saber podcast. Agradecer pelo carinho de cada um de vocês, a cada episódio, as pessoas colocando aqui seus comentários, colocando seus feedbacks, né, também, o que estão achando do episódio, e isso é muito legal, né, essa interatividade. Eu acho muito interessante que as pessoas comentam muitas vezes no momento que a gente está falando sobre o assunto, né? E eles colocam a opinião deles sobre aquele assunto no comentário naquele momento, né? Isso. E isso é muito legal e ajuda também na interatividade. E boa tarde aí para você. E que bom que a gente está aqui mais um domingo pra gente estar nessa tarde maravilhosa e aprendendo cada vez mais aqui com o professor Carlos. E eu acho que o legal, a gente começando agora, né, Tiago? A gente está novato aqui, mas o legal é a gente ir criando aqui uma comunidade. Sim. Uma comunidade de católicos que querem saber, mas não só... Isso eu acho importante. Não só católicos que dizem amém, amém, amém. Eu não quero ninguém dizendo amém aqui para mim, não. Eu não quero ninguém concordando porque o Carlos Magliano falou bobagem. Eu não quero isso. Eu quero que você faça parte de uma comunidade de católicos que pensam, que raciocinam, que têm dúvidas e que não apenas diga amém, mas quando disser amém, diga um amém porque entendeu de verdade. Eu acho que é isso que a gente quer criar aqui. Então você participe com as suas dúvidas, coloca os seus questionamentos, aquilo que eu disser que você não concordar, escreva aqui o porquê você não concorda, para a gente construir juntos esse conhecimento da palavra de Deus, da fé católica.
Muito legal, inclusive a cada episódio temos batido recordes aí de comentários e perguntas, né? Muitas perguntas interessantes chegando. E hoje no nosso podcast eu quero mudar um pouquinho o formato que a gente sempre faz, né? Que eu sempre entro aqui já com o tema de hoje, mas eu quero começar com uma pergunta que tem a ver com Ezequiel, com o mês da Bíblia. Eu acho interessante porque muitas pessoas colocaram essa pergunta lá nos comentários. Se o Antigo Testamento passou, né? Se Ezequiel está lá no Antigo Testamento, por que a igreja recomendou estudar Ezequiel nesse mês? E por que a igreja lê esses livros do Antigo Testamento também na Santa Missa? Muito bom. O Antigo Testamento, ele é considerado um texto. Todos os livros do Antigo Testamento são considerados livros inspirados por Deus. Primeiro tem que entender o que é inspirado. O pessoal pensa que Deus ditou alguma coisa. Escreve aí, e o cara lá, igual o Chico Xavier, né? Tapa assim e escreve, como se fosse a psicografia, né? Não é nada disso, aquilo nem existe. O que existe é o seguinte: uma experiência de fé em que aquelas pessoas entenderam Deus, intuíram Deus do jeito que elas podiam, e ali, nas páginas do Antigo Testamento, elas registraram as suas experiências com Deus. Ponto. Então, o Antigo Testamento ele é considerado inspirado por Deus, não porque tenha sido ditado por Deus, mas porque aquelas pessoas, do jeito delas, viram Deus do jeito delas. E por que ainda esses livros são importantes? Porque eles é que dão a base para a gente entender o ministério de Jesus. Muita coisa que Jesus fez e falou é com referência a esses livros. Ezequiel, por exemplo. Ezequiel foi um cara agressivo. Ele quis implantar a religião à força, matando pessoas. Isso que a gente viu no curso a semana toda. Agora, por que esse livro está lá? Porque faz parte da história. É entendendo Ezequiel, toda a sua fúria, todo o seu desejo de implantar a religião à força, de colocar o poder na mão dos sacerdotes, que você vai entender por que os sacerdotes mataram Jesus. Quando a gente lê no Evangelho que os sacerdotes mataram Jesus, entregaram Jesus a Pilatos e inflaram o povo, pede crucificação e o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o, e eram os sacerdotes agitando o povo para isso está nos Evangelhos. Aí você pergunta, mas por que os sacerdotes fizeram isso? Aí você tem que ir lá em Ezequiel, a história começa lá. E tudo que Jesus vai fazer é um contraponto a Ezequiel e a outros textos do Antigo Testamento. Há muitos textos no Antigo Testamento que são valiosos até hoje do ponto de vista espiritual, porque há no Antigo Testamento mensagens que se combinam muito com o Evangelho. Há muita coisa assim. Agora, há muita coisa que já caiu em desuso. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz: no Antigo Testamento tem partes que já caíram em obsolescência, já perderam sentido, já caducaram, já não se aplicam mais. O Catecismo fala em textos provisórios no Antigo Testamento. Então, no início da igreja, teve um cara chamado Marcião. Ele pregava o seguinte: o livro sagrado dos cristãos teria que ser apenas o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo. O resto, Antigo Testamento, lata do lixo. Marcião pregava isso. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era o diabo fantasiado de Deus. E quem falou com todos os homens do Antigo Testamento foi o diabo. E que Jesus vem falar do verdadeiro Deus. Marcião foi condenado pela igreja por heresia. É o chamado marcionismo.
é uma heresia, é uma doutrina errada, a Igreja Católica não concorda com isso. Essa aí doutrina diz isso, que o Antigo Testamento é o diabo e o Novo Testamento é Deus. Não é aí que a gente chega. Por quê? Porque não é que o diabo se fantasiou de Deus, o diabo falava com as pessoas e iludia as pessoas no Antigo Testamento em nome de Deus. Não é isso. Mas é que, como é que a gente entende? Que o Antigo Testamento, a mentalidade humana ainda não tinha o esclarecimento de Deus que teve no Novo Testamento. Então, aqueles homens que vieram antes de Cristo, que estão no Antigo Testamento e que falam coisas absurdas de Deus, como Ezequiel falou, que Deus mandou invadir Jerusalém, matar os israelitas, espalhar os ossos deles pelas ruas. Tem violência maior que isso? E diz, não tenha pena nem de criança, nem de mulher, nem de idoso, nem de ninguém, vá sem piedade e mate todo mundo à espada. Quer dizer, óbvio que isso não foi Deus que falou, está óbvio. Mas foi o diabo que falou com Ezequiel? Isso é o marcionismo, isso é a doutrina de Marcião. Não, não é o diabo. É a mentalidade dele que ainda entendia um Deus assim, violento. Porque era o modo deles entenderem, era o modo deles escreverem. Agora, a gente vai vendo ao longo da Bíblia, isso é que é bonito, uma evolução de Deus. Deus começa muito ciumento, muito irado, muito bravo, muito vingativo e termina no Evangelho com Deus é amor. Aí você falou, mas Deus foi se convertendo ao longo da Bíblia? Não, Deus não foi se convertendo. A mentalidade humana é que foi se convertendo. O modo de entender a Deus é que foi sendo aprimorado até que chega em Jesus e revela a verdadeira face de Deus. É bonita a história. Então não tem como tirar Ezequiel nem o Antigo Testamento. Faz parte da história. Você vê, eu tenho uma história de vida. Eu olho assim para trás, tem uns livros na minha história que eu não gosto. Eu vou arrancar, eu vou esconder, não faz parte da minha história. A mesma coisa é a Bíblia. Sim. Essas escolhas dos livros do mês da Bíblia, né, que a igreja no Brasil pede que a gente estuda, tem alguma ordem ou é a reunião dos bispos, eles escolhem para aquele ano igual que foi eu escolhido? desconheço se há alguma ordem. Eu sei, por exemplo, ano passado foi Efésios, 2023 foi Efésios, 2024 Ezequiel, 2025 será Romanos. Pode ser intercalando novo e antigo. Antigo e novo. Eu não sei bem. Anteriormente, antes de Efésios, foi Josué. Um antigo, um novo, um antigo, um novo. Pode ser que eles façam assim. Eu realmente desconheço como eles fazem. Mas é a equipe de pastoral bíblica da CNBB que faz essa escolha e sugere aos católicos estudarem um texto. Ano que vem é um texto excelente, que é de Romanos, é a carta de Paulo aos Romanos. Que os alunos da Bíblia Mais... Os alunos da Bíblia Mais já sabem, porque a gente está estudando esse ano toda segunda-feira, Romanos versículo por versículo. Então, ano que vem, o pessoal já está preparado. Já. Muito bom, cara. Inclusive, né, antes da gente entrar aqui no nosso tema, é interessante que as pessoas que são seus alunos, muitos deles conseguem aplicar esses ensinamentos até nas comunidades deles, né? Eles acabam gerando ali um certo núcleo, né? E conseguem passar esse conhecimento para outras pessoas. Então, ano que vem, sendo Romanos aí, o pessoal já vai estar craque para poder passar o conhecimento para frente. Isso é bonito. Eu sempre digo assim, Tiago, a melhor forma de você memorizar é repetir. Aí eu falo todo dia. A repetição é a mãe do aprendizado. Tá bom. Agora, há uma outra forma de aprender também muito boa, que é ensinar. Quando você ensina, você aprende mais. Eu sei falar assim, com maior desenvoltura, porque quantas vezes eu já repeti isso? Essa semana, essa pergunta que eu acabei de te responder aqui, eu respondi aos baldes no individual de WhatsApp dos alunos, me perguntando exatamente isso. Então, isso está repetido, isso está gravado. Então, quando eu ensino, eu estou repetindo e estou aprendendo mais. Então, vale a pena você fazer os nossos cursos e ensinar alguém.
Ah, mas eu não tenho quem ensinar. Posta na sua rede social, escreve um textozinho no WhatsApp, põe no grupo da família. É uma forma de você ensinar. Liga para alguém. Hoje em dia ninguém mais liga, né? Não. Ninguém mais me telefona. Não. Você me telefona. De vez em quando. De vez em quando. Mas é mais mensagem. É mais mensagem. Liga para alguém. Fala, eu aprendi uma coisa, vou te contar. Só, pelo amor de Deus, vê se a pessoa está interessada também, né? Senão você fica um chato de galocha, um joado que ninguém quer ouvir. É verdade. Carlos, a gente falou aqui alguns episódios sobre liberar perdão, né? Sobre perdoar, né? E é uma prática interessante porque é uma libertação de vida, né? E o que eu gostaria de abordar no nosso podcast de hoje é sobre mágoa e ressentimento, né? Rapaz. O que a Bíblia diz sobre isso, como que nós podemos vencer, né, talvez esse mal que habita dentro do nosso coração, que é muitas vezes não dar o perdão, muitas vezes ficar ali remoendo, tendo ressentimento, tendo mágoa. E para começar, qual a diferença entre ressentimento e mágoa? Muito bem. Você já comprou caqui, que ele estava assim, amarronzado assim numa parte? Ou maçã também, né? Tem. Não gosto de maçã, gente. Você falou. Não... Aí, aquilo é mágoa. Magoou a fruta, né? É quando você toma uma pancada e fica aquela ferida. Isso é mágoa. O caqui tá magoado. Sim. Né? Eu também não gosto de caqui, não. Você gosta? Não. Eu acho que eu tenho problema com fruta. Eu tenho. O caqui é difícil, porque às vezes você tenta achar que ele tá docinho, mas tá... né? Tem aquela cica, né? Eu como todo dia de manhã 2 bananas, 2 ovos e 4 colheres de aveia. Misturo, faço uma panqueca. Fitness. Agora, pegar a fruta individualmente, não sou chegado à fruta, não. Mas ninguém quer saber disso, né? Não é a verdade. Então, olha só. Mágoa é isso. É quando você toma uma pancada de alguém e fica aquela dor. Não estou falando de dor física. Estou falando de dor emocional. Você lembra, dói. Né? Tem gente que é sinestésico, é o nome disso, sente muito. Eu sou muito assim. A pessoa fala uma coisa meio dura, parece que enfiou uma faca em mim. Fresco pra caramba, né? Então, fica aquela mágoa, aquela dor. Isso é mágoa. Ressentimento é outra coisa. Ressentimento é você sentir de novo. Mas como assim? Porque você volta naquele assunto e você ressente. Então, o que é o ressentimento? É você fazer a mágoa doer outra vez. Então, a mágoa é aquele ponto doído. Você ressente, quer dizer, você volta aquele pensamento, fala daquele assunto. Tem gente, Tiago, que você senta para conversar com ele, ele te conta aquela história triste todinha de novo. Aí ele sai dali, vai com outra pessoa, conta de novo a história todinha triste. Aí ele sai dali, vai para uma terceira pessoa, conta de novo. O que ele está fazendo? Ressentindo. Gente, se já doeu uma vez, para que você quer fazer doer outra vez? Para de falar disso. Muda o assunto. Fala agora o que você aprendeu com isso. Fala agora o que você vai fazer daqui para frente. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: não interessa o que você foi até aqui. O que interessa é quem você vai ser daqui para frente. Então não interessa o que te fizeram até aqui. O que te interessa é o que eu vou fazer daqui para frente com isso. É o olhar de transformação. É o que Jesus chama de bom ânimo. Jesus falou, a única maneira da gente vencer as aflições é tendo bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Algumas traduções vêm, tem de coragem. Mas olhe positivamente para a vida. Encare a vida com uma superação. Você vai ter dificuldades, você vai ter tribulações. Mas olha para o que você vai fazer com isso. Então, mágoa é aquilo que marcou a gente. Pancada que deram, pá, e ficou aquela mágoa. Ressentimento já é você voltando toda hora e vendo se a mágoa está lá. Ou seja, bota o dedo para ver se dói. Conta de novo, fala outra vez e repete a história. E fica postando no Instagram,
Tem gente que fica postando frases de superação que, na verdade, só está mostrando que ela está morta de dor. Não vou ligar para o que fizeram. Está ligando, porque se você não estivesse ligando, você não publicava isso. É verdade. Isso é tudo maneira de você ficar ressentindo. Então, mágoa é algo que você recebeu uma pancada. Pá! Tá. Ressentimento já é uma atitude sua. Ficar buscando trazer aquilo à tona. E aí, olha onde a gente vai chegando. A mágoa, ela é involuntária, ou seja, você está lá, de repente, recebe uma mágoa, alguém te magoa, alguém te machuca. Agora, o ressentimento, ele é opcional, você pode ter ou não. A mágoa você não escolhe ter, o ressentimento você escolhe. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, diz: não fiqueis com ressentimentos. Porque ressentimento é uma decisão minha. A mágoa não é uma decisão minha. Agora, o ressentimento é. Ficar buscando sentir aquilo de novo, ressentir, é uma decisão que eu escolho e decido ter quando eu fico só falando nisso o tempo todo. Está respondido a sua pergunta? Tá, com certeza. O grande X da questão, muitas vezes, é a pessoa não conseguir esquecer, né, o que a pessoa passou, né, uma determinada situação, é como você falou, né, talvez tomou um golpe que, né, como fosse uma facada, né, e aquilo ali fica, a pessoa, talvez, vamos botar assim, numa situação que a pessoa não fique nem falando mais daquilo, só que aquilo incomoda ela profundamente, que ela evita muitas vezes lugares, evita muitas vezes ir em certas situações, porque gerou um certo trauma dentro dela, né? E à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus, o que a gente pode fazer para conseguir vencer esses obstáculos, né? Porque realmente a gente entendeu a diferença entre mágoa e ressentimento, mas muitas vezes a pessoa tem isso guardado dentro dela e ela não consegue se libertar desse sentimento ruim, né? E aí, por mais que ela não fique falando mais, mas aquilo já gerou traumas dentro dela, que isso impede que ela viva, né? Literalmente, ela vive uma pessoa que vai só empurrando com a barriga, vai passando os dias e ela perde o sal, né? Perde a luz realmente de viver, né? O que a igreja diz, o que na verdade a Bíblia diz que a gente pode trazer como exemplo para a nossa vida, para poder liberar esse perdão e voltar a ter uma vida normal, né? Uma vida comum. Bom, é muito comum se confundir perdão com esquecimento. Aí alguém fala assim: eu não consigo perdoar. Por que você não consegue perdoar? Porque eu não esqueço. Então, se eu estou lembrando, é porque eu não perdoei ainda. Não. Focinho de porco não é tomada. Perdão é uma coisa, lembrança, memória é outra. Perdão não tem nada a ver com amnésia. Só vou perdoar se eu esquecer. Está errado. Jesus perdoou Pedro. Mas Jesus esqueceu o que Pedro fez? Não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus falou 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Fazendo uma referência às 3 negativas de Pedro. Então, Jesus não esqueceu, mas perdoou. Então, observa que não é a mesma coisa. Perdão não é esquecimento. Perdão é o que então? Perdão é jogar fora qualquer apego à vingança, qualquer apego a revidar. Jesus fala: não revideis o mal com o mal. Então, se alguém vier com mal, você não vai fazer mal também. Isso é vingar-se, isso é vingança. Então, o perdão é: eu estou magoado, eu estou triste, eu estou ferido, mas eu não vou fazer nada de mal contra aquela pessoa. Eu posso até ter o desejo, porque é instintivo. Nós somos mamíferos, né? Nós somos mamíferos. Então, aquele predador mora em mim. Aquele predador que quer destruir o outro está em mim.
Eu sou um animal. Mas o Evangelho me chama a superar a animalidade, a superar os instintos, a superar o mamífero, a me tornar o homem spiritus, não apenas o homo erectus, o homo sapiens, mas o homo spiritus, o homem espiritual, a imagem de Jesus. Aí eu olho para aquele que me fez mal, que me magoou, que eu estou doendo por causa dele, estou triste, e digo, eu não quero nenhum tipo de revanche, não quero provar que eu estou certo, eu não quero vingança, ele vai em paz, segue o caminho dele, que eu sigo o meu. Se estiver doendo muito, evita conversar sobre isso, evita falar, treina o foco em outra coisa. Agora, tem gente que não consegue, como você disse. Aí eu recomendo até fazer uma terapia. Isso ajuda muito. Um terapeuta vai te ajudar a centralizar a sua mente em algo mais saudável. Mas o fato é, quando é que eu perdoo? Não é quando eu esqueço, não é quando eu não sinto mais nada. Eu perdoo quando eu jogo fora toda vontade de vingança. É isso aí. E isso é perdão. E isso a gente faz, Tiago, não é por causa do outro. A gente faz por causa da gente. Eu não tenho que perdoar alguém porque ele merece ou não merece. Não, ninguém merece. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo merece. Porque, se olhar o que Jesus falou na cruz, eles não sabem o que fazem. Ah, mas fulano sabe. Tudo bem. Não perdoe porque ele mereça ou deixa de merecer. Perdoe por causa de quem você quer ser. Você não quer ser uma pessoa doente, carregando ódio, carregando rancor, alimentando ressentimento, porque isso tudo é tomar veneno, querendo que o outro morra. Então eu estou me alimentando de raiva, de ódio, de ressentimento, eu estou quimicamente, isso é químico, a biologia demonstra isso, como quimicamente o meu corpo reage, criando doença. Há muita doença que é criada porque eu guardei ódio em mim. Há muita doença criada porque eu guardei ressentimentos. Então, perdoar, Tiago, antes de ser uma atitude de espiritualidade, é uma atitude de inteligência. Eu perdoo porque eu não quero ficar doente. Eu perdoo porque eu não quero guardar lixo lá em casa. Eu vou guardar um monte de lixo lá em casa? Não, eu vou jogar o lixo fora. Então, perdoar é limpeza de alma. Jesus tem uma passagem em João, capítulo 20, aonde ele diz assim para os apóstolos, ele sopra sobre eles, e ele fala, recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Até aí tudo bem. Agora tem uma segunda frase que o pessoal não entende. Aí ele fala assim, e os pecados daqueles que vocês não perdoarem, lhes serão retidos. Aí você pensa assim, Jesus está dando poder aos apóstolos de perdoar e de não perdoar? Não. Ele está dando o poder de perdoar e está informando o que acontece quando não se perdoa. A cara de Tiago. É porque o que sempre chegou para mim foi justamente isso, né? Que Jesus tinha dado a permissão de não perdoar, né? Mas que dia no Evangelho ele falou isso? Olha, gente, tem gente que você tem que perdoar e tem gente que você não tem que perdoar. Ele falou isso algum dia? Cara, mas se eu te disser que teve uma vez que um padre negou a absolvição do pecado, você acredita? Então, aí, posso fazer um parênteses aí. Pode. Há no direito canônico o seguinte, caso o padre perceba que a pessoa esteja simulando, que ela não demonstra arrependimento, ele não dá absolvição enquanto ela não demonstrar um verdadeiro arrependimento. Isso é uma coisa. Tá. Mas Jesus nunca disse assim, não perdoe. Ele sempre falou, perdoa 70 vezes 7. Sim. Isso foi o ensino dele, perdoe a todos. Só que quando chega no dia
pós-ressurreição, 15 dias depois da ressurreição, que ele está com os apóstolos, ele sopra o Espírito Santo, não, uma semana depois da ressurreição, 15 dias é com Tomé, ele sopra o Espírito Santo e ele diz assim: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem, presta atenção, Tiago. Estou prestando atenção. Lhes serão retidos. Ele não falou, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Presta atenção. Ele falou, os pecados daqueles que vocês não perdoarem, lhes serão retidos. O que ele está falando? Que vai ficar com eles o pecado, no caso. É legal, presta atenção. Ele falou assim, ó. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Certo. Ok. Agora, os pecados que vocês não perdoarem, lhes serão retidos. Ficará retido em você. Exato. Aquilo que você não perdoa no outro fica preso em você. O mal do outro que você não perdoa, não libera, não manda aí, fica guardado em você, te adoecendo, te matando. Então Jesus assim também está nos ensinando o que é perdoar. Perdoar é liberar. Perdoar é não ficar guardando a raiva, o rancor, o ódio. Eu vou me vingar. Não. Perdoar é liberar, porque ele falou, os pecados que vocês não perdoarem, lhes serão retidos. Você está retendo, você está guardando em você. Então qual o contrário de guardar? Jogar fora. Então o que é perdoar? É jogar fora. Perdoar é aquilo que o outro fez contra mim. Eu não vou ficar lembrando daquilo, falando daquilo, guardando aquilo. Joga fora. Deixa ir. Deixa ir. Bonito o evangelho, não é? Nossa, eu nunca tinha tido essa perspectiva sobre essa passagem. É uma perspectiva realmente que faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido porque é o que Jesus realmente quer pra gente, né? Que a gente libere esse perdão. E nessa questão, se a gente for pensar, ali Jesus está dando orientação como se eles fossem os padres que vão perdoar pecado, que muitas vezes tem essa interpretação, né? E tem acertadamente, porque aos padres foi dado o ministério da reconciliação. Sim, sim. Mas quem tem que perdoar os pecados somos todos nós. O padre perdoa os pecados na liturgia da igreja, sacramentalmente. Mas eu também tenho que perdoar. Certo. E tem gente que fala assim, eu não perdoo porque perdoar é só Deus. Sim. É bobeira. Quem está falando isso está se acomodando para não perdoar. Ele está ficando numa posição cômoda. Porque no Evangelho, Mateus capítulo 9, quando Jesus cura o paralítico e diz para ele, teus pecados te são perdoados, a reação das pessoas do Evangelho é a seguinte, da cena é a seguinte, todos ficaram abismados por Deus ter dado tal poder aos homens. O poder de perdoar foi dado aos homens, a todos. Então, eu tenho o poder de te perdoar, Tiago, eu tenho o poder de perdoar a todo mundo. E o que é perdoar? É jogar fora, é não reter, é não guardar em mim, é não ficar com ressentimento provocado por pensamentos que eu vou lá e toda hora toco naquilo. As coisas se encaixam, não se encaixam? Perfeito. E dentro dessa perspectiva, Carlos, quando nós somos a pessoa que magoou alguém, né? Porque a gente está falando agora na perspectiva de quem foi magoado. Você já magoou alguém? Já. Você já magoou Thalia? Não, Thalia não. Thalia não? Não. Ou melhor, já Thalia, já te magoei alguma vez? Eu não tô lembrado. Ela não quer falar, ela não quer, ela é educada, ela é educada. Claro que Tiago não. Tiago é uma flor de pessoa. Aliás, Tiago, me mandaram um áudio. eu escutei, só que você descumpriu, tá? O que foi pedido. Quem me mandou o áudio, me desculpa, mas eu não aguentei, eu tive que mandar pro Tiago. Falaram que o Tiago... Será? Eu não acho, não. Eu também não acho, não. Falaram que o Tiago parece com o Kiko. Nada a ver. Do Chaves. Nada a ver. Bochechudo. Você é bochechudo, Tiago? Já fui, quando era criança. Já? Era. A minha pediatra me chamava de esquilinho, que parecia um esquilo. Esquilinho? Eu acho que é mais parecido com o esquilo. Bonitinho. Não é?
Mas vamos lá. Dentro da perspectiva de quem já magoou, né, alguém, como que pode ser esse processo também para você se redimir? Porque muitas vezes acontece esse fato, né, da pessoa falar, quem perdoa é só Deus, não quero nem ter conversa. E ela decide tomar esse veneno e vai tomando a vida toda. E às vezes a pessoa comete um fato e ela se arrepende de ter magoado alguém, de ter feito alguma coisa contra uma pessoa ou contra uma família, seja o que for o que aconteceu. A pessoa que se arrepende, quais são os passos que ela pode ter para ter uma genuína mudança de vida realmente e talvez receber esse perdão? Por muitas vezes a pessoa precisa ter uma paz de espírito e ela só vai alcançar quando ela se sentir também perdoado. Então, Mateus capítulo 5, versículo 22, 23, Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso. Ele fala assim, ó, se você estiver indo para diante do altar, com uma oferta na mão, e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, deixa isso quieto, não faz liturgia nenhuma não, e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. O que para Jesus é mais importante, Tiago? A celebração litúrgica ou a vida? A vida. A prática da vida. É a prática da vida. Celebração litúrgica só tem sentido se eu celebro aquilo que eu vivo. Jesus fala, se você não vive, larga negócio de liturgia, vai primeiro praticar o evangelho na tua vida. Depois você volta para celebrar. É dura a palavra de Jesus, não é brincadeira não. Aí ele fala, deixa a oferta e vai. Ou seja, é uma dica para isso que você perguntou. Quando eu ofendi alguém, eu, cristão, seguidor do evangelho, eu tenho a obrigação de ir pedir perdão, pedir desculpa. Eu tenho a obrigação de ir. Se eu ofendi, eu reconheço e vou buscar reconciliação. Se a pessoa não quiser se reconciliar comigo, ok, ela tem o direito dela. E o meu papel é o quê? Ah, então você vai ser condenada no inferno. Não. O pecado agora é seu. É seu. Eu perdoo ela e sigo o meu caminho. E se algum dia ela quiser se reconciliar comigo, eu estou aqui. Isso é uma coisa importante. Cabe a nós, seguidores do Evangelho, darmos o primeiro passo. Agora, vem uma segunda coisa. Há pessoas que você pode perdoar, mas você não pode se reconciliar. Tem gente que dá para a gente perdoar, mas não dá para reconciliar. Qual é a diferença? Perdoar eu já expliquei. É você abandonar o mal do outro, soltar, não reter em você, não ficar remoendo, deixa ir. Liberei. Não tem vingança, não tem nada. Joguei fora. Isso é perdoar. Agora, reconciliar é você voltar a relacionar-se. Tem gente que você vai perdoar, mas não tem como se relacionar. E não quer dizer que não perdoou, porque são coisas diferentes. Quer dizer que você perdoou, mas não tem reconciliação. Por quê? Olha que interessante. O perdoar não depende do outro, depende só de mim. Eu decido não guardar o mal, eu decido não vingar-me. Liberei, não reti nada. Isso é perdoar, só depende de quem? De mim. Agora, reconciliar depende dos dois. Eu só posso ter um relacionamento com você, de amizade, de trabalho, do que for, se você também quiser. Perfeito. E eu só posso ter um relacionamento com alguém que caminhe nos valores que eu caminho. Eu não tenho como ter um relacionamento com alguém que é trapaceiro, que não pede desculpa quando erra, que é arrogante, que é narcisista. Não posso, vai me fazer mal. Então eu perdoo, não quero nenhum tipo de raiva, nem de vingança, mas eu também não quero relacionamento. E isso, Tiago, é saudável. É saúde mental isso. Jesus amava todos, perdoava todos,
mas não andava com todos. Ele não ficava dormindo na casa de fariseu. Ele dormia na casa de gente boa. Lázaro, Marta, Maria. Entende? Uhum. Então, esse limite você tem que saber colocar na sua existência, para você ter saúde mental. Jesus amava a todos, perdoava a todos, mas colocava seus limites. Então, é muito complexo isso, mas a gente tem que aprender com Jesus, como ele fazia. Então, quando me perguntam assim, você ensina a Bíblia? Não, eu ensino vida. Porque isso tudo que o Evangelho nos ensina é viver. Que bonito. E essa visão é muito legal, porque a gente precisa também ter esses limites na nossa vida, né? Por mais que a gente acolha as pessoas, por mais que a gente seja cristão realmente no mundo, né? De poder levar a palavra para as pessoas, acolher as pessoas, mas se a gente dizer sim para tudo, né? Para tudo, e as pessoas começam a fazer a gente aí, de bobo, né? Exatamente, aí você deseduca as pessoas. Sim. Porque um papel de um cristão é também educar a pessoa, ensiná-la a caminhar. Mas se você diz sim para tudo e deixa o outro montar em você, aí não tem nada de Cristo nisso. Jesus era humilde, mas ninguém montava nele. Ele falou, a minha vida é eu que dou, ninguém tira não. Esse é o princípio do cristão. Você quer dar a sua vida, você dá, mas se o outro quiser tirar, você não aceite. Se você quiser se colocar a serviço até você morrer, servir alguém, você serve, porque você está dando sua vida. Agora, não permita que o outro te escravize. Não permita que o outro retire sua vida. Eu dou a minha vida, ninguém a tira. Então, quando você perceber, e eu sou terrível para perceber isso, quando eu percebo que alguém, como dizia o Chapolin, está abusando da minha nobreza... Se aproveitam da minha nobreza. Exatamente. Quando eu percebo que tem alguém abusando do que eu quero oferecer, eu corto na hora. E eu corto não é por raiva, por ressentimento, eu corto por, primeiro, preservar minha saúde mental, e segundo, para dizer a ele, olha, você pode ir até aqui. Isso é educar. Isso é explicar. Então, é muito confuso ser bom com ser bonzinho. São coisas diferentes. Jesus era bom, não era bonzinho. Você tem que ser bom. O que é ser bom? Ser bom é servir, é ajudar, é amar, é perdoar, é colocar limite, é educar, é dizer até onde a pessoa pode ir, a partir daqui ela não pode. Isso é ser bom. Ser bonzinho é deixar o outro tomar conta da sua vida, da sua mente, das suas escolhas, da sua casa. Aí você acabou com a sua vida. Porque você foi bom? Não, porque você foi bonzinho. É verdade. E a gente fazendo até uma comparação, isso vai muito na questão de relacionamento de pais e filhos, né? Que precisa ter esse limite também, né? Assim como Deus faz com a gente, nós também devemos fazer com os nossos filhos, porque imagina se a gente dissesse sim para tudo, a gente não ia criar boas crianças, não se tornariam bons adultos, porque Claro. foram acostumados somente a ouvir sim, 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 aonde que o não também educa, o não também é importante. O relacionamento humano é baseado nisso, em permissões, em limites, e eu acho que isso é algo que a gente tem que aprender realmente a fazer para que a gente tenha uma vida saudável de relacionamento com o outro, né? O pecado original, uma das consequências dele é o desequilíbrio. O ser humano é desequilibrado. A gente ou pende mais para um lado ou pende mais para o outro. Isso é sinal do pecado original. É um reflexo do pecado original. Então, é difícil encontrar esse termo de equilíbrio, de ajuste. Ou eu sou muito bonzinho, ou eu sou um cara arrogante que não permito que ninguém fale comigo. A gente tem essa tendência. Então, por isso que a gente tem que aprender o Evangelho para ver Cristo como é que ele agia. Sim. Porque ele é o modelo de homem, né? Ele é o modelo de ser humano. Então, quando ele é chamado de o Filho do Homem, ele é Filho do Homem por quê? Porque ele é o modelo humano. Ele é o homem dos homens, ele é o modelo que o ser humano tem que ser.
O ser humano adulto, maduro, é igual Cristo. Então eu tenho que aprender o Evangelho, ver como ele agia, para eu poder fazer como ele, buscando esse equilíbrio. Bacana. E quais passos assim que a pessoa pode ter para poder aplicar isso na vida dela, Carlos? O que são dicas práticas, até da própria leitura da Bíblia, o que a pessoa pode aplicar na vida dela para que ela seja um cristão melhor nesse sentido de conceder perdão ou até, às vezes, amolecer um pouco o coração, né? Nesse exemplo da pessoa, né? Ser muito rancorosa, muito, não preciso de ninguém e tal. O que o Evangelho nos ensina e quais passos que a pessoa pode seguir para poder ter um coração mais aberto assim para esse agir e mover do Espírito? A primeira bem-aventurança é humildade, é a pobreza de coração. Felizes os pobres de coração. É um termo que na época de Cristo significava humildade. Pobreza de coração, ou seja, não ter o coração orgulhoso, arrogante. Então eu sou pobre de coração, eu sou uma pessoa que não tem orgulho, não tenho vaidades, eu vou recebendo de fora, eu vou aprendendo com quem está de fora, e isso é humilde. A gente já teve aqui uma conversa sobre ser humilde, né? Sim. Então você é humilde, você é terra boa, é humus, você está pronto para receber sementes, para crescer. A pessoa que é arrogante, que é egoísta, que é fechada nela, ela não tem humildade. Mas ela é pobre. Não, humildade não é pobreza. Humildade é estado de espírito, humildade é abertura a aprender. O humilde é alguém que está sempre aprendendo, que está sempre revendo suas posições. O humilde não tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não. O humilde é aquele que está sempre pensando, isso aqui eu falei desse jeito, da próxima vez eu vou falar diferente. Tiago falou uma coisa lá, eu vou pensar direitinho no que ele falou. Isso é ser humilde. É você estar aberto às ideias, é estar aprendendo sempre. Então, eu acho que isso é um valor fundamental. E como é que a pessoa aprende isso? No meu modo de entender, imitando Jesus. Vou repetir, eu bato nessa tecla sempre, eu tenho que entender o Evangelho, para entender como é que Jesus agia. Veja, eu não tenho que saber a historinha do Evangelho, não. Jesus nasceu numa gruta, pobre, na manjedoura, cresceu, foi batizado por João Batista, pregou, curou e no final morreu crucificado e ressuscitou o terceiro dia. Essa historinha é coisa da criança lá da catequese. Eu, como adulto, eu tenho que saber o seguinte: como Jesus agia, como ele lidava com as situações, como ele lidava com as pessoas fáceis, com as pessoas difíceis, como ele lidava com o pecador, como ele lidava com o arrogante, como ele fazia. Porque tudo que Jesus pregou, ele praticou. Então eu tenho que saber na prática como ele fazia. Olha um exemplo bacana. Jesus diz no Sermão da Montanha para dar a outra face. Não é? Se alguém vier te esbofetear a face esquerda, dê a direita. Tá bom. Aí você pensa, vai vir alguém aí, vai me dar um tapaço e eu falo, bate agora aqui. Aí, é assim? Aí é o que eu falei, você tem que ver como Jesus fez. Porque ele praticou o que ele disse. Então, como é que ele praticou isso aí? Ele estava lá em João 19, na casa do sumo sacerdote, e lá na casa do sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta para ele, você fez pregações? O que você ensinou para essas pessoas? Aí Jesus falou, pergunte a eles, a quem ouviu? Eles sabem o que eu disse, porque Jesus sabia que era uma pilantragem ali. Então, o guarda do sumo sacerdote vem e dá um tapaço em Jesus. Aí, o que Jesus vai fazer? Ele vai fazer o que ele disse?
Será que Jesus virou para o guarda e falou, aqui, por favor, agora desse lado? Não. Jesus não era sadomasoquista. Mas Jesus deu outra face. Jesus falou assim com ele, aqui, se eu falei errado, me mostra em quê? Agora, se eu falei certo, por que está me batendo? Isso é mostrar outra face. É mostrar a outra face, não para apanhar de novo, mas mostrar a outra face da situação. A situação é, você está vendo desse lado, vou te mostrar agora desse. Com correção, com limite, você falar com o outro. Isso é da outra face. Então, você me pergunta, como é que a pessoa tem que fazer para melhorar na vida? Eu acho que é entender como Jesus agia. Eu, depois que passei a ter essa compreensão da leitura do Evangelho, não saber apenas a historinha, mas saber as ações dele, as implicações psicológicas nele, em todos os participantes, puxa, isso fica fácil agora para eu entender como agir. Verdade, verdade. A gente precisa entender o contexto, né? O que realmente acontecia, porque a gente pega ali um texto aleatório e lê ali só um recorte, a gente não tem uma noção completa do que quer dizer aquilo, né? Então, acaba entrando muito nessa questão da gente tentar entender da nossa cabeça, né, uma passagem bíblica, e da mesma forma que o Antigo Testamento a gente ver Deus de uma outra forma, o Novo Testamento, se a gente pegar também sem contexto, sem a luz de que realmente aquilo queria dizer, a gente também começa a inventar nossas historinhas na nossa cabeça também, né? E aí as pessoas começam a dizer, Jesus falava, ó, tem que bater do outro lado também. Se alguém te obrigar a andar uma milha, tem que andar 2 com ele, né? Sendo você tem que entender o contexto daquilo tudo, né? Certo, certo. E isso torna a nossa vida mais leve, né, Carlos? A gente consegue realmente ter mais humildade, ter mais consciência do que é ser cristão. Eu tenho muito receio, sabe, das pessoas hoje. A gente já tem falado isso em alguns outros episódios, né? Essa deturpação do que é ser cristão, né? Do que realmente é ser um imitador de Cristo. As pessoas inventam muitas coisas sobre o que é ser um cristão e acabam replicando isso e vai adiante, né? Sendo que a essência, que é viver o que o Evangelho diz, muitas vezes fica esquecido. Sim, eu recebo uns vídeos aí, você deve ter visto já em rede social, uns auditórios assim lotados, e aí todo mundo com o celular assim na mão, ó, com a luzinha assim, aí a luz apagada, aí todo mundo assim cantando uma música bonita, aí a legenda do vídeo é: como é lindo ser católico. Você já viu isso? Já. Gente, ser católico é isso? É ficar com o celularzinho na mão assim cantando? Pelo amor de Deus, gente. Vamos crescer, né? Ser católico é praticar o Evangelho. É ser o imitador de Cristo. Cristão quer dizer imitador de Cristo, um outro Cristo. Não, é levantar um celularzinho com musiquinha bonita num ambiente escuro para fazer uma pose bonita para selfie. Me desculpa. Enquanto nós católicos transmitirmos que ser cristão é isso, desculpa, não vai convencer ninguém. Não vai convencer ninguém, porque a pessoa sai dali, daquele ambiente, e continua arrogante, continua mentirosa, continua prepotente, usa o cargo que ela tem na igreja para passar por cima dos outros, nunca teve liderança nenhuma na vida, na sociedade. Vai para a igreja, ganha um cargo, agora ele manda. Desculpa, isso não tem nada a ver com Jesus. Sim. E acaba que no final entra dentro da temática que a gente está abordando nesse podcast. Tem dificuldade de perdoar, de pedir perdão, tem dificuldade... Nem sabe o que é. Nisso tudo, Nem né? sabe o que é. Porque está preocupado com cargo, está preocupado com reunião, com escala, mas não está preocupado com a vivência do Evangelho. Sim. Até isso tem que ter limite, né, Carlos? Até esse servir a igreja tem que ter esse limite, essa dosagem, né? Tem. Porque não pode existir um clericalismo do leigo, né? Porque hoje existe muito essa...
né, uns leigos querendo ser padre e tomar o lugar, enfim. É uma preocupação, né? O documento da CNBB que diz qual é a missão do leigo na terra, né, na igreja, né, e no evangelho, é muito claro sobre qual é o papel do leigo. E nenhum deles é tomar o lugar do padre. E os ensinos da igreja a respeito do papel do leigo, esse documento mesmo da CNBB que você citou, ele diz o seguinte: o primeiro lugar de atuação do leigo é no mundo, na família, no trabalho. Depois, se sobrar tempo, na comunidade paroquial. Aí o pessoal pensa o quê? Vou servir a Deus. Arruma um monte de função na paróquia, tem já uma semana, 2 que não vê o filho, o marido, a mulher também não vê mais, porque o cara está cheio de função dentro da paróquia. Quando não é ali a função dele primeira. A missão do leigo não é dentro de paróquia, a missão do leigo é na família, no trabalho, na sociedade. Isso é o que a igreja ensina, eu não estou inventando isso não. Aí depois, sobrando tempo, você arruma lá uma função na paróquia para você. Mas em primeiro lugar você tem que ser isso aí na vida. E aí, Tiago, eu que tenho uma caminhadazinha pequena de igreja, o quanto eu já vi de casais que estão lá envolvidos, cheios de tarefas na igreja, e o filho não vê, não passeia com o filho. Ah, meu filho fica com a sogra, com não sei quem, porque a gente está com tanta reunião na igreja, e ele fala isso com alegria. Isso é tristeza, isso não é alegria. Isso é tristeza, sabe por quê? Porque o seu filho vai crescer, meu irmão, e ele vai ter pavor de igreja, vai ter pavor de Deus. Ele está traumatizado, porque a igreja tirou os pais dele. E o que eu estou dizendo não é da minha cabeça. São os documentos da Igreja Católica que ensinam, mas o pessoal também não sabe nada do que a igreja ensina, só está preocupado com cargos e funções. Aí essa doideira, onde vai se falando em Deus, mas se vai vivendo tudo ao contrário. Eu estou sem palavras aqui. Não tenho nem palavras para me expressar. Mas é exatamente isso. O que eu posso dizer é só concordar realmente. Eu sei que Carlos gosta do questionamento, mas nisso aqui não tem como questionar. É exatamente isso. Não tem como a gente dizer... Você não está puxando saco não, né, Tiago? Não, porque eu concordo plenamente. Porque não tem como a gente dizer que a gente é um bom cristão, um bom católico, se a gente não cuida da nossa família em primeiro lugar, né? Claro. É a primeira missão, né? A gente casou para poder o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido e os dois cuidarem dos filhos. E aí, como você falou, se sobrar tempo, você vai para a igreja. Só que a gente enxerga muitas vezes isso acontecendo errado e as pessoas utilizando, né? Aí não leve isso que eu estou falando como julgamento, não. A gente está falando como reflexão. Mas muitas pessoas utilizam cargos da igreja, da pastoral, como válvula de escape. Porque dentro de casa não consegue ter conciliação nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos. Aí foge. E foge para dentro da igreja, né? E aí acha que dentro da igreja, esquecendo dos problemas que tem dentro de casa, vai melhorar alguma coisa, sendo que só vai piorar a situação. É fuga. É fuga, né? E acontece muito esse tipo de situação, né? Isso. É terrível. Mas Deus é mais. Deus é mais, né? Exatamente. E é bom, né, a gente poder conversar sobre isso, Carlos, porque muitas pessoas, às vezes, estão vivenciando isso e nem percebem, né? Só vai indo, né? E quando percebe... Vai indo no fluxo. Exatamente. Vai indo no fluxo. É muito interessante que Maria e José, eles saem de Nazaré com Jesus, né? Quando chegam no templo, lá em Jerusalém, 140 quilômetros de caminhada, eles perdem Jesus. E perdem Jesus dentro do templo. Vê que eles não perderam Jesus no shopping, nem na feira, nem na praça. Eles perdem Jesus no templo. Porque às vezes acontece isso. A pessoa tem uma conversão, aí ela começa a se envolver tanto com cargos, com funções, com isso, com aquilo, dentro do templo, que daqui a pouco você vê a vida dele é vazia espiritualmente. É brabo mesmo. É brabo.
Mas estamos aqui para poder te orientar também. Ou pelo menos para contar nossas mágoas. É verdade, né? Não é ressentimento, é não, mágoas, é mágoa. E você que está chegando nesse momento aqui no nosso podcast, Católicos Querem Saber Podcast, quase falei o nome do meu podcast, tá? Qual que é o seu? Faz propaganda podcast. aí. Se você está assistindo aqui o nosso podcast aí, ó, siga a gente lá, no Ar Podcast. E o episódio do Carlos, inclusive, tá lá como destaque do nosso canal também. Puxa saco. Não é porque o episódio foi bom mesmo, cara. Tá lá como destaque do canal, lá é o primeiro, lá você entrando no canal você vai assistir. E no Ar Podcast, só acessar lá, a gente tá lá sempre trazendo um bate-papo bem legal, diversos assuntos aí, não somente empreendedorismo ou religião, mas sim assuntos variados, que a nossa missão é agregar na sua vida. Então faz o seguinte... Thalia que prepara isso pra gente, bota na descrição do vídeo o link do podcast de vocês, tá? Então quem quiser conhecer o trabalho do Thiago, aí embaixo do vídeo do YouTube tem a descrição, você clica lá, vai estar no Ar Podcast, tá? Muito obrigado. Depois ele deve pagar por essa propaganda, eu não sei. Muito obrigado. Vamos ver. Vou dar um desconto. Tá bom. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, se você ainda não curtiu este podcast, olha, passou da hora já, hein? Você clica no botão aí do like, do gostei, que ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas o Católicos Querem Saber. Não somente o nosso podcast, o episódio completo, mas também ajuda a impulsionar os nossos cortes, as aulas, né, que o Carlos tem disponibilizado gratuitamente aqui no canal do YouTube. Então você ajuda muito também se inscrevendo no Católicos Querem Saber aqui no nosso canal. E deixe o seu comentário, a sua pergunta, que nós estamos de olho nos comentários. E você pode ter a sua pergunta sendo respondida ou não aqui no nosso podcast. E tem também o Spotify, né? A gente está no Spotify também. Então, quem gosta do Spotify, eu não uso, eu não sei usar. Eu não sei nada. Então, clica lá, acessa o Spotify. Thalia, deixa também aí na descrição o link do Spotify. Então vai ter 2 links para você aproveitar aí, o nosso Spotify e o canal do Thiago, tá bom? Beleza, então agora nós vamos para a sessão de perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Pergunte e responderemos. Professor Carlos, o que você poderia me falar sobre as 15 orações de Santa Brígida sobre todo o sofrimento de Jesus? A oração deve ser feita por 1 ano para conseguir as graças que Jesus promete. Então, tem o nome da pessoa? Não. Depois você separa o nome da pessoa. Santa Brígida tem uma sequência de orações que Jesus revelou para ela e que, se fizer aquelas orações, alcança graças. Deixa eu dizer uma coisa muito claramente aqui. Todas as aparições, sejam aparições de Nossa Senhora, sejam aparições de Jesus, sejam visões de santos, de anjos, do que for, repito, todas as aparições não são dogmas de fé, não são obrigações do cristão, do católico, assumir para a vida dele. A igreja divide em 2 tipos de revelações, Tiago. Tem a revelação pública e a revelação particular. A revelação pública é o Evangelho. É o que Jesus ensinou. Isso é para todos e obrigação de todos. Revelação pública. Agora tem a revelação particular, que são e que podem ser aparições feitas particularmente a alguém, como Santa Brígida, como aos pastorinhos de Fátima, como a Bernadette lá em Lourdes. O que eu, como católico, estou obrigado a crer e praticar? O Evangelho. É a revelação pública. Revelações particulares, eu pratico ou não, dependendo do que eu ache para a minha vida. É difícil a gente acreditar que a gente tem liberdade espiritual. A gente tem. Então, por exemplo, Nossa Senhora pediu em Fátima para se rezar o terço todos os dias. Carlos Magliano, pergunta você se eu rezo o terço todo dia. Carlos Magliano, sim. Você reza o terço todos os dias? Não.
Então você está... Não estou em nada. Por quê? Porque a aparição de Fátima é uma revelação particular. Se tem alguém que tem que ter obrigação de rezar o texto todos os dias, são os 3 pastorinhos. Eu posso, porque acho conveniente, aderir a essa devoção. Por que você então não aderiu ao terço? Porque não faz parte da minha espiritualidade rezar o terço todo dia. O meu modo de espiritualidade é outro. Dentro da Igreja Católica tem vários modos, não tem só um. Então, ninguém está obrigado, a menos que você queira. Eu quero aderir a essa sugestão de Nossa Senhora de Fátima. Muito bom. Vai fazer bem a você. As orações de Santa Brígida, mesma coisa. É uma revelação particular, não é imposto como doutrina, como obrigação, como preceito, nada. Porque são experiências diferentes. A única experiência que é obrigatória é o Evangelho. É a única revelação pública de Deus. Quem me viu, viu o Pai, Jesus falou. Agora o resto são experiências particulares. Isso tem que deixar bem claro, porque isso gera trauma nas pessoas. Porque eu não rezei o terço todo dia. Se você acha importante rezar o terço, você reza. Se hoje você não pôde, amém, vamos adiante. Ou vocês não acham que Deus entende de psicologia humana, gente? Ou vocês não acham que Deus não compreende que tem dia que dá e tem dia que não dá? Vamos olhar para Deus como Deus é, né? Não como um carrasco. Sim. Na diocese de Xangai aconteceu um caso que uma pessoa estava me relatando que participa lá, né? Que ele não estava acordando às 4 horas da manhã para rezar o terço. Certo. E ele pega no serviço às 7. E ele falou para mim, olha, eu não tenho como acordar às 4 da manhã, porque eu trabalho dirigindo, Sim. né? Como que eu vou acordar às 4 da manhã, vou pegar carro, dirigir, risco de sofrer um acidente? E ele estava sendo julgado justamente por isso, por não cumprir essa questão de acordar às 4 e rezar como todo mundo está fazendo. Pois é, rezar, não é nem o terço, né? E quem disse que ele tem que fazer isso? É o rosário, né? Quem disse que ele tem que fazer isso? Ninguém tem que fazer isso, a menos que queira fazer. Quem faz, gente, eu acho maravilhoso. Quem faz, acorda 4 horas da manhã, faz a sua oração, ótimo. Mas outros não podem fazer. Outros não se identificam com isso. Outros têm outros afazeres. Mas religião tem um problema. A pessoa religiosa acha que ela está com a verdade. E aí ela acha que todo mundo tem que fazer o que ela acha. Da onde tirou isso? Rezar o terço de madrugada é algo que é bonito, é válido, mas não é obrigatório a ninguém. Não há essa obrigação. Não assumam isso como um peso. Assumam isso como uma graça, um privilégio para quem pode. Eu posso acordar todo dia 4 horas da manhã, que não vai interferir no meu dia, nem no meu rendimento, nem no meu trabalho. Eu gosto, é uma hora que tem silêncio. Eu tenho uma amiga, Maria Helena, de Brasília, ela falou, eu acordo porque, olha, aí ela gravou um áudio para mim, tem uma obra lá que passa o dia inteiro batucando na cabeça dela. Eu acordo 4 horas da manhã, porque é a hora que dá silêncio. Maravilha. Sim. Só que ela está com 80 e tantos anos, aposentada, não tem nada para fazer, ela pode acordar 4 horas da manhã, aí depois dorme o resto da manhã. Maravilha! Palmas para Maria Helena. Eu não posso. E isso aí não é obrigação de ninguém. Porque daqui a pouco a nossa fé católica está igual ao Antigo Testamento. Leis e leis e regras e regras e regras, e Jesus vai vir e vai falar assim, o sábado não foi feito, o homem foi feito para o sábado. Perdão, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, as leis religiosas têm que ser para ajudar a pessoa, não para aprisionar. Então não transforme o terço, pelo amor de Deus, que é uma oração linda, de meditação, de contemplação.
não transforme o terço num peso sobre ninguém, muito menos sobre você. Sempre ouvi que a comparação que Jesus faz do grão de trigo, que tem que morrer para dar muitos frutos, eu penso que Jesus está falando dele próprio. Mas um padre falou que o grão de trigo somos nós, que Jesus não estava falando dele, mas sim de nós. O que você acha disso? Aí tem que ler o texto todo. É João 12, se não me engano. Ali tem uma cena interessante. Jesus está já no final do ministério dele, está nos últimos dias, e a fama dele tinha ido longe e chegou nos gregos. E uns gregos vieram falar com Jesus. É uma cena interessante, porque quanto tempo a gente tem? Pode falar? Pode, então pode, vou falar. à vontade. Aí os gregos vieram falar com Jesus. O Evangelho de João não deixa claro que os gregos falaram com Jesus, só mostra a reação de Jesus. Então a gente sabe que os gregos vieram falar com Jesus, mas o que falou a gente não sabe, mas a gente tem a reação de Jesus. Qual que foi a reação de Jesus? Jesus fica meio assoberbado. Jesus fala assim: se o grão de trigo não morrer, não cair na terra e não morrer, ele não produz frutos. Mas o que eu vou dizer para o Pai? Livra-me desta hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Ou seja, é muito fácil você entender quando você lê o texto todo. Eu estou cansado de falar isso. E vou morrer cansado. Porque é o seguinte, é óbvio que Jesus está falando dele. Por quê? Ele está refletindo. Bom, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, de nada ele serviu, né? Porque ele não produz frutos, ele tem que morrer. O que eu vou dizer para o Pai? Me livra dessa hora de morrer? Não, foi para isso que eu vim, para dar minha vida. Ou seja, é uma reação de Jesus ao que disseram os gregos. Você sabe o que os gregos falaram com ele? Não. Tem isso na tradição da igreja. Não tem no Evangelho, mas tem na tradição, e quando a gente liga, dá certinho. Os gregos vieram propor a Jesus que deixasse Jerusalém, porque ele estava já a ponto de ser morto a qualquer momento. É no finalzinho da vida pública dele. Que ele deixasse Jerusalém e fosse para a Grécia. Que lá ele teria espaço para pregar. Porque os gregos, diferente dos judeus da época de Jesus, tinham o Areópago, onde todo mundo pregava ali, os filósofos, os religiosos, pregavam as suas doutrinas lá. Tinha em Atenas um espaço para isso. Então os gregos vão até Jesus e falam: a gente paga a sua viagem, hospedagem, pode ir para lá, que lá você não vai correr perigo de vida, lá você não vai ser perseguido, como você está sendo aqui, e vai ter toda a liberdade de pregar. Lá você vai pregar até a velhice. Era uma proposta. Então, quando Jesus ouve essa proposta dos gregos, ele pensa assim: bom, para que eu vim? Eu vim para ficar velhinho pregando ou eu vim para dar a minha vida? Aí que ele fala: se o grão de trigo não cai, não morre, de nada vale. Eu poderia pedir ao Pai para me livrar, mas eu vou pedir, eu vim para isso. Ou seja, aquilo que os gregos falaram meio que deixou Jesus conturbado. Ele diz isso no texto, inclusive. Aí ele sai e fala: não, eu vou ficar. Eu não vou aceitar a proposta dos gregos, eu vou continuar. E Jesus estava falando de quem, Tiago? Dele mesmo. Dele mesmo, né? Mas você tem que ler, gente, o texto inteiro, não é pegar uma frasezinha solta e ficar tentando adivinhar. O próprio texto já diz. Muito bom, muito bom. Professor, quando eu era jovem, tudo que passava na missa era passado no reto projetor ou no jornalzinho com a missa toda. Eu também, eu sou da época do Padre Paco. Ele passava slides durante a missa. Hoje nós temos o reto projetor e o bispo proibiu colocar as leituras, o evangelho e toda a parte da missa. Passa somente os hinos e as respostas, muitas vezes, que está no projetor, atrasa e demora para passar lá na tela, né? O que você acha disso?
Eu não sei. Aí tem que perguntar ao bispo, porque o bispo... Qual é a função do bispo? O bispo é o mestre da fé e da liturgia. Vai lá no direito canônico se você vê isso. O bispo é o mestre da fé e da liturgia. Então, ele, na diocese dele, ele tem total liberdade para dizer o que ele quer e o que ele não quer. Agora, eu não conheço aí sua comunidade, sua cidade, sua diocese. Talvez o bispo esteja vendo problemas que eu daqui não vou ver, e talvez você também não vá ver. Pergunte ao bispo, Dom Tiago, eu acho melhor com a tela. Por que o senhor acha que não é? Conversa com o bispo. Porque isso não tem regra, né? Cada bispo, em sua diocese, ele vai fazer o que ele achar que é melhor. Aí, cabeça dele. Eu não sou bispo. Não penso como bispo. Agora, eu sei que o bispo é o modelo de celebração. Se você quiser saber, na sua diocese, como deve ser a celebração de uma missa, você assista a missa que o seu bispo celebra, especialmente na catedral. As orientações do missal, do novo missal, são essas. A celebração que o bispo faz na catedral, por isso que o nome é catedral, porque a cátedra é a cadeira do bispo, ali é a referência. Então, a celebração que ele faz ali é a celebração que está valendo para aquela diocese. É o modelo de celebração daquela diocese, é o bispo. Legal, muito né? Interessante, muito interessante. Sim, estamos perdoados. Mas se usarmos a nossa liberdade de forma errada, não podemos perder a salvação? Já está respondido, né? Sim. Já está respondido. É claro. Você está perdoado, meu filho. Agora você quer ser perdoado. Uma coisa é Deus perdoar, outra coisa é você querer acolher o perdão. Se eu sei que sou perdoado, se eu sei que Deus me ama, eu vou continuar vivendo contra esse Deus? Então eu não estou acolhendo perdão em mim. Ele me perdoou, mas eu não acolhi, eu não abracei esse perdão. Eu não tive humildade para ver o que eu precisava mudar. Então eu vou me inchando de orgulho, de vaidade, de egoísmo, e eu acabo, sabe onde? No inferno mesmo. Porque eu me fechei, eu vivi em ódio contra Deus, sabendo que Deus me amava. Eu preferi buscar o mal, entendeu? Então, se eu não acolho, eu estou desenhando meu caminho, certamente. Perfeito. Todas as vezes que o celebrante falar o nome de Jesus Cristo na Santa Missa, a Assembleia deve fazer a reverência? Toda vez não. Tem momentos para isso, né? Inclusive, aquela que se faz para Maria é própria do padre fazer a reverência para Nossa Senhora. Quando é dito lá na oração eucarística, alguns padres estimulam que as pessoas façam também. Costumes locais, ok. Mas toda vez que fala Jesus, nem fazer assim. Imagina quantas vezes você vai fazer assim durante a missa. Professor, você pode falar sobre a água benta que são aspergidas sobre as pessoas depois das novenas, se ela tem algum benefício ou é apenas uma simbologia? A água benta, isso é polêmico, hein? A água benta é um sacramental. O que é um sacramental? É uma imitação de sacramento. Essa é a definição mesmo. Como assim uma imitação de sacramento? Por quê? A Eucaristia é um sacramento. Então, ali nós temos o corpo e o sangue de Cristo na Eucaristia. É um sacramento. A água benta não é um sacramento, é um sacramental. Ou seja, ela é um lembrete. Enquanto o sacramento é algo sensível, notável, real, o sacramental é um lembrete. A gente costuma até dizer na teologia que o sacramento é um sinal eficaz. Ele faz aquilo que ele está sinalizando. O sacramental não, ele é só um lembrete. Ele é um sinal não eficaz. Ele não traz nele aquilo que realmente é. Ele é mais um lembrete, uma simbologia. Então, exemplo, a aspersão de água benta.
É um sacramental. É um lembrete. Lembrete do quê? Lembrete do seu batismo. Lembrete da água que você recebeu no seu batismo. É como assim? Vou te dar um exemplo muito simples. Tiago tem esse estúdio aqui. Não sei se ele já chamou um padre para benzer aqui. Aí veio um padre, jogou água benta aqui. O que significou isso? Significou que agora esse estúdio está protegido, tem agora uma carapaça em cima dele, que nada de mal atingirá. Não. Se cair aí uma coluna do prédio, cai o estúdio, acabou. Com água benta ou sem água benta, não é assim? Uhum. Então, por que jogou água benta aqui? Porque essa água benta, Tiago, aqui no estúdio, foi um lembrete de que aqui tem pessoas batizadas. De que você, Tiago, aqui dentro, a Thalia aqui dentro, pessoas batizadas, tem que trabalhar aqui dentro como pessoas batizadas, praticando os valores cristãos, praticando a honestidade, praticando bom serviço, praticando bom atendimento. A água benta é um lembrete de que aqui é um ambiente cristão, de pessoas batizadas. Agora, olha como é que isso vira superstição facinho. Eu compro um carro, vou lá na igreja, padre, benze o carro, o padre benze. Aí você fala, agora estou protegido. Aí você pega o volante, corta os outros, xinga, atropela, ultrapassa onde não pode. Ah, porque eu estou protegido. Querido, você é supersticioso. Você é supersticioso. Você não está entendendo nada. Aquilo é para você se comportar como um cristão dentro daquele carro. Não é para usar o carro para passar por cima de ninguém, não. É incrível, né, Pior Thiago? que acontece. É incrível. Se você adivinhar quem abençoa esse estúdio, eu te dou um chocolate. Um chocolate. Dom Luiz. Dom Luiz. Ah, ganhou o chocolate! Semana que vem eu trago o chocolate. Eu quero, pra você. Vamos mostrar aqui o chocolate. E se for o chocolate ruim, eu falo. Porque tem um chocolate ruim, né? Tem. Não, eu quero Lindt. E... Caramba, esse daí só acha em Friburgo, aqui em Bojade não vende, não. Foi Dom Luiz, quando ele esteve aqui no podcast. Uhum. Vamos lá. A nossa ressurreição será no céu? Quem já está no céu já foi ressuscitado? Sempre me fizeram acreditar que após a morte ficaríamos aguardando ser ressuscitado na terra. Ressurreição dos mortos, conforme eu creio. Entendi que vou ressuscitar no céu, com o Espírito. Professor, como desatar esse nó? Que nó na cabeça! Tá vendo assim? É porque é o seguinte, o que diz o credo? Creio na ressurreição do quê? Da carne. Querido, querida, não sei se homem ou mulher, ressurreição da carne. Você não reza isso no credo toda missa? Não prestou atenção? Vamos lá. Creio na ressurreição da carne. O que ressuscita é a carne, não é o espírito. Quem diz que ressurreição é quando o espírito vai para o céu, não entendeu nada. Porque o espírito no céu não tem carne. A ressurreição é da carne, é do corpo. É no último dia, no retorno de Cristo, é que haverá ressurreição da carne. Não tem ninguém ressuscitado a não ser Jesus e Maria, segundo a fé católica. O resto, todos, estão esperando o dia da ressurreição. Ué, mas então eles estão onde? O espírito está no céu, ou no purgatório, ou no inferno, sei lá onde está. Agora, o corpo não está ressuscitado. No último dia, quando o espírito retomar o corpo, aí a gente vai ter a ressurreição. Então, ressurreição, quem morreu ressuscitou com Deus. Não, quem morreu foi para Deus. A ressurreição é no último dia. Não confunda ressurreição com ir para o céu. O espírito vai para o céu. A ressurreição se dá no corpo, ressurreição da carne, no último dia. Será que ajudou? Depois tem que pedir aí quem fez a pergunta. Põe aí de novo no comentário. Sim. Vamos lá.
Professor, gostaria que explicasse o versículo 66 do capítulo 6, só que não disse qual é o livro, tá? Mas tá aqui, ó. Ninguém pode vir... Calma aí, Carlos. Ninguém pode vir... Pelo amor de Deus, né? Ninguém pode vir a mim... Calma aí. Ih, rapaz, me perdi. Viu? Fica rindo aí, ó. Tá vendo? Perdi. Achei. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. Que capítulo que ele falou? Versículo 66 do capítulo 6. Não, acho que não tem isso, não. Não, tem esse versículo, mas eu acho que esse capítulo está errado. Porque só se for o Evangelho de João, pode ser. O único capítulo 6 que tem mais de 60 versículos é o 6 de João. Então vamos ver. João 6 o quê? 66. Pode ser esse, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver, atenção, que rufem os tambores. João 6, 66. 64, 65. Não. João 6, 66 a partir daí muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Nos outros evangelhos não tem esse... Tem a frase, mas a citação está errada. Repete a frase aí. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. Isso é Mateus. É Mateus 11. Se não me engano, Mateus 11. Enfim, depois eu vou procurar. Por quê? Ninguém converte ninguém, né? Ninguém converte ninguém. Eu vou converter o Tiago. Tem gente que tem esse negócio. É um orgulho religioso. Eu vou converter, eu vou mudar a vida de fulano, eu vou pregar o evangelho para ele vai se converter comigo. Algumas igrejas têm até um negócio lá de quantas almas você vai trazer, quantos irmãos você vai... E tem meta. Tem igreja protestante que tem meta de quantos você vai converter. O que Jesus está falando não, ninguém converte ninguém. Quem abriu o coração à minha palavra foi obra do Pai. Mas fui eu que preguei. Ótimo, mas é obra do Pai. Ninguém tem que ter esse orgulho de achar que pregou, que converteu, que mudou a vida de alguém. Isso aí, gente, é orgulho. Olha aqui, ó. Olha lá, Mateus 11, 27. Tudo que me foi entregue por meu Pai... Não, tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não, aqui é o contrário, é o Filho que está falando do Pai. Eu não sei qual é a passagem que ela citou, não. Depois tem que verificar, hein? Verifica o livro, aí, gente. Thalia. Joga no Google. Bota no Google, vê se o Pai... Mas tem, quando ele fala... Por exemplo, quando ele fala para Pedro... Ele fala assim para Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, é bem parecido com isso aí. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for lhe concedido. Se o meu Pai não tiver concedido, né? Essa daí fez a gente pesquisar. Vamos pesquisar. Vamos ver, hein? Tem uma parecida que é Mateus 16, quando ele fala parecido disso com Pedro. Tem que botar Ave Maria na frente aí, porque senão vai para a edição protestante. Não, mas a citação não muda. João 6,44. Pode ser. Vamos lá. João 6. Ela disse que era João 6,66? Não, ela não botou João, não. Ela só botou no capítulo 6, versículo 66. 6,44. Atenção. Pronto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. É nesse mesmo sentido. Ninguém tem que ter a ousadia de falar, olha, eu converti, eu mudei a vida. É o Pai que faz, é obra do Pai. Tá? Muito bom. Então é o versículo 44. Eu estava na pista do João 6. Tá vendo? Tava lá. Muito bom. Vai lá. Professor... Aqui, gente, é ao vivo. Aqui não tem armação, não. Professor, a personagem Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, existiu? Provavelmente não. Inclusive, esse nome, Verônica, nem é um nome real, né? É veroícone. O lenço que tem aquela imagem de Cristo, né? É um ícone, é uma imagem. É veroícone, quer dizer, a verdadeira imagem.
Porque como tem o rosto de Cristo naquele pretenso pano que enxugou a face de Jesus, então você tem a verdadeira imagem de Cristo. Verdadeira imagem, vero ícone, da onde vem Verônica. E essa personagem a gente não encontra na Bíblia, a gente encontra num evangelho apócrifo, que é o evangelho de Pôncio Pilatos. É o evangelho de Pôncio Pilatos, já ouviu falar? Não, é um texto que não está na Bíblia. Então é ali que tem a história de Verônica, que enxugou o rosto de Jesus, mas isso se sabe hoje que não houve isso, tá? Nem esse pano é real, nada disso. É uma tradição. Perfeito. Que não é do evangelho. Entrou na via sacra, interessante. Entrou na via sacra como meditação, mas é simbólico. Perfeito. Última pergunta de hoje. É mesmo? Passa rápido, né? Pô, nós estamos aí já 2 horas também, né? Ninguém verdade. aguenta mais isso. Vai lá. Vamos lá. Professor, as pessoas que foram canonizadas como santos, hoje elas podem ser consideradas como profetas? Depende. Nós todos somos profetas. Somos batizados como reis, profetas e sacerdotes, não é? Sacerdote, profeta e rei. O que é o profeta? No Novo Testamento. O profeta no Novo Testamento é quem prega o evangelho. Lê lá 1 Coríntios 14 que você vai ver. Profeta é aquele que prega, que instrui, que anima uma comunidade. Esse é um profeta. Não é então quem fica você é um profeta futuro. do nosso tempo. Nós somos. Então todos nós somos chamados a isso. Então, Santo Antônio, que ela perguntou aí dos santos canonizados. Santo Antônio, qual foi a grande marca na vida de Santo Antônio? A pregação. Não foi que Santo Antônio casou ninguém, foi que Santo Antônio era um grande pregador do evangelho. As pessoas se apinhavam assim para ouvir a pregação de Santo Antônio. Tanto é que a língua de Santo Antônio, você sabe disso? Ela está conservada, ela não apodreceu. É tipo de um milagre. Por causa da pregação. Então, Santo Antônio foi um profeta. Profeta não é quem adivinha futuro, não, gente. Vou fazer uma profecia para você, você vai ser uma pessoa iluminada, vai conseguir o que você quer em nome de Jesus. Isso é bobagem. Isso é otimismo, é coach. Profecia é você pregar o evangelho, você instruir as pessoas segundo Cristo. Isso é ser profeta. Show de bola. As perguntas de hoje finalizadas. Tiago, você está arrebentando, hein? Foi legal? Muito bom. Gostou, Thalia? Se não gostou, joga fora, a gente grava de novo. Bom, pessoal, muito obrigado por estarem aí conosco toda tarde de domingo. Lembrando que de segunda a sábado tem os recortes dessa conversa aí, mais de 1h30. Aí a Thalia prepara bonitinho, separa em temas, de segunda a sábado, entra no ar aqui no YouTube, 15h. No Spotify, só a conversa completa que fica publicada lá. Divulgue, passa para alguém, assista de novo, clica no joinha, dá o ok, escreve gostei, escreve não gostei, põe sua pergunta, participa. Aqui a gente quer uma comunidade de católicos que querem saber. Obrigado, Tiago. Eu que agradeço, foi um ótimo papo, né? E espero que vocês tenham gostado também da nossa conversa. E lembre-se, deixe seu comentário aqui, a sua pergunta, que a gente está de olho em tudo. Muito bem, grande abraço para você e lembre-se, a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, gente.